Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 11 de março e o texto diz: o poder da generosidade. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 21, José fala com seus irmãos: por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aí o texto vai nos dizer, né? Generosidade não diz respeito apenas às boas obras, mas também à virtude de suportar com firmeza e adversidades da vida em benefício dos outros. Assim é a generosidade de Deus. Ele não se limita apenas a nos abençoar materialmente, mas em todas as áreas da nossa vida. Nessa passagem, vemos José agir inspirado por Deus, pagando o mal que os seus irmãos lhe fizeram com o bem. E o mais interessante da generosidade de José é que ele não apenas vê e se compadece de seus irmãos, mas acaba reconhecendo que Deus permitiu que ele passasse por situações difíceis para que agora pudesse ajudá-los. Glórias a Deus. Algo que costumo dizer é que a generosidade mostra como está o seu coração e tem o poder de impactar vidas. Atualmente, muitas pessoas têm se afastado umas das outras por desentendimentos. E isso ocorre até mesmo dentro das famílias. Esse afastamento cria rachaduras em lares e amizades. Mas o fato é que a generosidade tem o poder para restaurar tudo isso. Assim como José se reconciliou com seus irmãos por meio de um ato de amor e perdão, até então inesperado por eles, né? Você também pode fazer o mesmo. Nós que temos o brilho e a paz de Deus em nosso coração, devemos tomar atitudes que reflitam isso, né? Jesus diz em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O fato é que o amor de Deus tem o poder de restaurar. Não permita que os desentendimentos do passado criem rachaduras em sua vida. Seja generoso e pacificador. E Deus Pai o está chamando para isso. Aí tem uma frase do autor que diz assim: a generosidade não o torna melhor que ninguém, mas o faz mais parecido com Jesus. O devocional é o 71, a leitura bíblica é o Salmos 31 e a palavra-chave é reconciliação. Que nós possamos ouvir a voz de Deus hoje e nos reconciliarmos com todos aqueles que porventura a gente se afastou por algum motivo, por algum desentendimento, por algum mal-entendido. Vamos nos reconciliar, vamos perdoar uns aos outros, porque nós só poderemos ter o amor de Deus se nós tivermos também o perdão. Nós podemos perdoar a nós mesmos e as outras pessoas. Amém? Eu vou ler para vocês no livro de Gênesis, capítulo 50. Eu vou ler aqui alguns versículos para a gente poder dar andamento no texto, ok? Aqui, ó, no capítulo 50, a palavra diz, no versículo 15 em diante, a magnanimidade de José para com seus irmãos, quer dizer, a bondade de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Responderam-lhe José, não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, o que José fez aqui? José fez a vontade de Deus, né? Ele perdoou os irmãos do mal que os irmãos tinham feito, né? Como eu já contei no texto de ontem, né? Que José foi vendido pelos irmãos. Os irmãos tinham muitos ciúmes dele, porque o pai tratava ele melhor, né? E ele tinha muitos ciúmes dele, então venderam ele para uma caravana, a caravana vendeu ele no Egito, ele foi servo de Potifar, depois ele foi injustiçado de novo,
foi preso, aí ficou 2 anos preso, depois ele desvendou os sonhos de Faraó através da bênção de Deus, da revelação de Deus, e aí ele foi colocado no palácio como governador do Egito, né? E aí Deus deu a visão para ele daquele sonho, e ele, junto com o povo, conseguiu juntar alimentos para o tempo da fome, né? E aí todos os povos vinham comprar comida com eles, né, no Egito, porque eles não tinham comida nas suas terras, porque eles não tinham a visão, não tiveram a revelação e não puderam guardar alimentos. Então, irmãos, alguma coisa que porventura possa estar ocorrendo nos dias de hoje, está na Bíblia. Então, já aconteceu e pode correr o risco de acontecer de novo. Que nós nos apeguemos com Deus, que nós fiquemos cada dia vivendo aos pés do Senhor. Que todos os dias a gente possa acordar. Eu sei que o nosso tempo é corrido, a gente tem muitas coisas para fazer, mas vamos deixar o celular um pouquinho de lado. Vamos deixar um pouquinho aqueles vídeos que a gente gosta de assistir. Vamos parar um pouco, vamos equilibrar o nosso tempo. Vamos ter tempo para Deus, para conversar com Deus, para pedir a Ele direção, ajuda para a nossa vida, para a nossa família, para o propósito que Ele tem para nós cumprirmos aqui nesta terra, porque o tempo passa muito rápido. Quando a gente acorda, já passaram-se 10 anos e nós não fizemos nada. E nós não construímos nada, e nós não ajuntamos nada em nossos celeiros. Porque Deus, Ele tem tempo que Ele fala assim: não precisa guardar o alimento de hoje, porque amanhã eu vou entregar. Mas tem tempos também que Deus manda a gente guardar, porque mais à frente a gente vai precisar. Então nós temos essas duas fases na Bíblia. E nós temos que ter intimidade com Deus para a gente saber qual que é o tempo. Qual que é o tempo que a gente vai viver do pão de cada dia e não vamos nos preocupar de ter que guardar nada, e qual o tempo que a gente vai ter que estocar. Vai ter que estocar também, estocar muitas coisas, não só alimento, mas estocar alegria, estocar a palavra de Deus na nossa mente, guardar na nossa mente, no nosso coração, porque vai ter um dia que a gente não vai poder mais carregar esse bem precioso, que é a palavra de Deus. A gente tem que guardar a fé, guardar amizade, guardar fidelidade, bondade no nosso coração, o amor de Deus. A gente tem internalizado o fruto do Espírito Santo na nossa vida, para a gente poder usar uns para com os outros, né? A gente tem ali o amor, primeiramente de Deus. Depois, como Deus ensina, a gente tem que amar nós mesmos, depois amar o nosso próximo como nós nos amamos, porque o amor de muitos estão se esfriando. Nós estamos vendo a olhos nus todos os dias o amor dos pais se esfriando para com os filhos, o amor dos filhos se esfriando para com os pais, e de ser humano para ser humano também. As pessoas estão machucando umas às outras, tirando a vida uma das outras, sem dó. Você olha no olho da pessoa, a pessoa não tem remorso. Ela faz aquilo, não sei, não dá para entender. A gente fica perplexo com o que o ser humano faz com o outro. Então vamos orar, vamos nos apegar com Deus. Como eu sempre tenho falado aqui, vamos orar pelos nossos filhos, para que Deus os proteja, os guarde e os livre de todo mal. Vamos orar, vamos interceder e vamos depender totalmente de Deus, porque só Ele pode nos guardar, só Deus tem o melhor para a nossa vida e para a nossa família. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar seus filhos, toda a sua família, e que te dê a direção, e que você tenha intimidade com Deus todos os dias. Amém?